A última palestra do dia com a Franciele Vareira, e ela vai falar sobre a importância da cultura da qualidade para entregas ágeis. Manda bala! Boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer à organização do evento pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. Sei que está todo mundo um pouco ansioso, já passou várias palestras maravilhosas por aqui hoje, e a gente está no final, mas eu vim aqui trazer um tema de grande importância, falar um pouquinho sobre cultura, no geral, e principalmente qualidade. Então, iniciando, quem é tu, né? Bem gaúcho aqui, né? Do Rio Grande do Sul. Então, eu sou Franciele, tenho 32 anos, eu sou uma mulher branca, cis, lésbica. Eu tenho 1,67 de altura, uso óculos, né? Tenho essa deficiência aqui, mas estamos aí. Eu atuo há 9 anos na área de qualidade, sou apaixonada por o que eu faço, nem sei fazer outra coisa, já fui garçonete, mas hoje nem me vejo fazendo outra profissão. E desde então eu estou aqui espalhando a palavra, né, de que qualidade não é só apertar um botão, como muita gente pensa que é. Então, dando uma continuidade, respondendo então para a gente traz esse pensamento de que qualidade é um processo dentro do nosso desenvolvimento, né? Pensamento. E para essa pergunta, a gente tem umas respostas em que a gente tem que pensar que qualidade não pode ser pensado como uma etapa dentro do nosso contexto de desenvolvimento. Tem que ser pensada como uma prática dentro do contexto Agile. Então, a prática ela tem que estar enraizada, ela tem que estar na mentalidade dentro do nosso time. E, com isso, não se transforma em somente uma etapa de um processo. E aí, a gente tem aquela questão do que a gente entende como cultura quando a gente fala em cultura de qualidade. Então, a palavra cultura, ela veio, né, da palavra do latim de coller, significa cuidar, cultivar, crescer, né? Quando a gente fala nisso, a gente fala em compartilhamento, cultura, né? Símbolos, significados, valores. E dentro das nossas empresas, toda empresa tem os seus valores, tem os seus símbolos, seus significados, os seus porquês. E isso é um compartilhamento. E quando a gente fala muito em transformação, antes da pandemia, pós-pandemia, durante a pandemia, nós viemos falando muito sobre transformação digital. E isso envolve muito cultura. E a cultura, né, ela só acontece essa transformação diante de muita troca, compartilhamento. Certo? Então, o que a gente entende como cultura, compartilhar, cuidar e trocar. E aí, o que a gente entende, então, como cultura de qualidade? Tá? Que não existe um único dono dentro do time, dentro da empresa, garantindo essa qualidade. Né? É uma responsabilidade de todo mundo. Então, qualidade, ela tem que estar intrínseca, né? Tem que estar ali na veia estratégica e nas práticas da nossa empresa, no nosso ciclo de desenvolvimento. E isso se chama mentalidade. Então, quando a gente quer imergir, né, transformar isso culturalmente, nessa transformação, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de participação, engajamento, fazer parte dessa entrega. Então, isso está na mente, né, mudança. E aí, a gente também tem aquela ideia de qual é a importância para mim como empresa trabalhar com essa cultura de qualidade. A gente tem um aumento de produtividade, né? Porque no momento que um time está engajado, ele está olhando para o mesmo propósito, em que eu vou tentar incluir, pensar em entregas de qualidade, eu estou olhando para uma mesma direção. Então, o time vai tentar resolver os seus problemas, ele vai tentar fazer com que não tenha um retrabalho com aquilo que está ali naquele momento, né? Então, faça o seu melhor com o que você tem nesse momento, para depois
fazer muito mais, né? Então, aumenta essa produtividade. A melhoria da experiência do nosso usuário, né? Quem paga a nossa conta, no fim, é o usuário, porque a gente está produzindo e o usuário está consumindo. Então, quem paga o fim desse projeto, ou quem dá esse aporte para a empresa, é o nosso usuário. Então, quando a gente pensa na experiência final desse usuário, focando desde o início da construção deste produto, a gente entrega um melhor software, né? E a gente tem uma equipe alinhada, colaborativa, porque as mudanças elas sempre vão acontecer, os requisitos eles sempre vão mudar. E no momento que todo mundo consegue se engajar e dividir esse valor, essa carga de responsabilidade, esse engajamento colaborativo, flui muito mais. E o valor agregado do produto, né? Porque existem milhões de apps na vida, né, da transformação digital, ou de produtos iguais aos nossos aí no mercado. Então, o que vai diferenciar o teu produto do produto que está ali no mercado? É a entrega, né? A qualidade daquilo que a gente está levando de experiência. Eu não quero instalar um app que logo no meu login vai quebrar. É óbvio que eu vou desinstalar e vou procurar outro e vou instalar um melhor, né? Isso acontece muito quando a gente não tem o foco desde o início na qualidade de entrega do nosso produto, né, da concepção, do engajamento, mentalidade de qualidade, né? Então, quando a gente fala os benefícios que traz para o nosso negócio. E aí, como que a gente cria, então, essa cultura de qualidade, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, é que a gente não vai responder todas as questões, todos os problemas em curto prazo. Por que eu digo isso? Muitas vezes, o que acontece no nosso mercado, inclusive, as startups surgem a todos os momentos, produtos sensacionais surgem a todos os momentos, eles são alavancados, recebem grandes aportes, né? E muitas vezes chega lá, nossa, a gente ganhou um aporte, a gente está grande, agora a gente precisa melhorar essa entrega, o que a gente faz? Começa a olhar para trás, tem vários gaps, né? E esses gaps não são resolvidos a curto prazo, né? Ou eu chego, estou recebendo um grande aporte, ou até uma proposta de compra da minha empresa, da minha startup, do meu produto, e eu tenho que entregar aquilo com qualidade até para quem está comprando isso, né? Então, eu acabo olhando para trás e vendo esses gaps e eu fico naquele desespero que eu tenho que resolver isso em a curto prazo. Quando a gente fala em cultura, não é a curto prazo, é de médio a longo prazo. E isso não só falando de cultura, de qualidade como um todo, mas uma cultura empresarial, organizacional, também é uma coisa de médio a curto prazo. Então, o mesmo fato aqui, né? A gente não vai resolver todas as questões de dia para a noite, né? Um processo disso que a gente vai olhar, vai entender onde estão esses gaps e começar a atuar em cima deles. E aí, para mim, esse é o grande slide da minha palestra. É o que mais me motivou a falar aqui hoje para vocês. Eu poderia estar colocando várias coisas, falar de pirâmide de testes, falar tecnicamente, mas esse não era o meu recado aqui para vocês nesse momento. O que eu quero falar para vocês é algo que acontece muito no nosso mercado hoje, que é um problema de entrega da automação de testes, né? Então, a gente tem inúmeras vagas abertas em muitas empresas com perfis de automatizadores de teste. E a gente olhando e pesquisando o porquê que isso está acontecendo, é justamente porque as pessoas acham que a automação de testes vai resolver os problemas de entregas dela. Não, gente. Automação de testes não é a bala de prata. Não vai resolver todos os problemas. Por quê? São questões, muitas vezes, culturais, né? Muitas vezes a gente entra dentro de clientes, vai fazer consultorias, né, várias formas. Eu preciso colocar automação aqui dentro do meu time. E tu acaba olhando que o problema não é automação, tá? São problemas muito culturais de time. Muitas vezes os times nem estão preparados para ter aquele perfil dentro daquele time, né? Então, não vai resolver tudo.
E outras muitas coisas que acontecem de tu não conseguir entregar uma automação de testes é porque tu acaba trazendo esse perfil para dentro do time, o time não está preparado para receber culturalmente, talvez, esse perfil, ou organizacionalmente, e acaba que o perfil continua fazendo mais do mesmo dentro do mercado, que é continuando fazendo testes manuais, e não consegue entregar automação de testes, né? Então, tudo isso é um trabalho muito cultural dentro dos times, né? De entender o que é este papel, né? E aí, a gente traz um pouco de qual a importância, então, de um papel de QA na evolução, de trazer essa mudança cultural para dentro do time. Eu gosto muito de dizer que a gente, num papel, tem que ser uma referência, né, dentro da qualidade. Talvez um evangelizador, eu gosto de usar essa palavra, ela tem vários significados, mas gosto de dizer evangelizador porque a gente tem que ensinar, entender o lado do dev, que muitas vezes ele está acostumado a ser com ele mesmo, ou ele não entende o que tu está fazendo. E tudo bem, tudo ótimo. Eu já entrei dentro de empresas que fui contratada para implementar essa questão qualidade, processo dentro dos times, e simplesmente o cara chegou para mim e perguntou o que eu fazia, o que era o meu papel. Porque ele nunca teve isso, ele fazia ele mesmo, e tudo bem. A gente não precisa ficar ofendido com essa pergunta, né? O que a gente tem que fazer é se colocar no lugar dele e tentar explicar qual é o teu papel e a importância daquilo que tu está fazendo. E na questão de melhoria contínua, porque a gente está fazendo uma mudança, está introduzindo essa mudança. Então, a gente vai lá, roda, vê se funcionou, o que não funcionou, volta, faz o PDCA da vida ali, volta e refaz, não tem problema. Quantas 1000 vezes forem necessário a gente fazer esse processo, é muito importante para o time. Então, a gente ter esse papel de levar, liderar isso dentro do time é bastante importante. Eu trouxe esses gifzinhos aqui para vocês, o do Patolino e o do Pernalonga, porque isso não existe mais, né? Não existe mais essa guerra dev-QA, né? É bug, não é bug. Existe, sim, uma parceria, que é o que eu trouxe do Batman e do Robin. Quando a gente está nessa mudança cultural, nós precisamos de parceiros, seja ele PO, seja ele o lead da squad. Precisamos de engajamento das pessoas. Então, a gente que tem que construir essa parceria, levar essa palavra. E qual a importância, então, falando de parcerias, da liderança, né, nessa evolução cultural? Nós precisamos muito de apoios, né? Então, liderar pelo exemplo, né? Trazer engajamento das pessoas, explicar para as pessoas, disseminar esse propósito, dizer qual é a importância dessa mudança dentro da estrutura que está acontecendo. A gente precisa unir forças, né? E também repensar em estruturas, porque muitas vezes que a gente está trazendo uma mudança cultural, seja ela qualidade ou até dentro organizacional, os fluxos de trabalho elas vão começar a acontecer de mudar o processo, a ferramenta, enfim, né? A realidade ela pode ter uma mudança. Então, você não pode chegar e fazer essa mudança de ser uma coisa top-down. As pessoas elas têm que estar envolvidas, né? Elas têm que estar relacionadas ali dentro e o maior sentido de pertencimento para que isso aconteça. Elas têm que se sentir consultadas, porque é um processo de trabalho do dia a dia delas. É a cultura da forma como elas estão trabalhando que vai mudar, né? Então, não é simplesmente chegar e dizer, João, amanhã tu tem que fazer assim. Sem consultar o João, que todo o resto da vida dele ele fez de outra forma. E aí tu chegar e apresentar algo como top-down, né? Então, as pessoas são o centro da coisa, né? E aí, lá atrás, quando eu falei mentalidade, a gente só vai conseguir trabalhar a mentalidade de mudança cultural, do foco, da qualidade da entrega, no momento que eu engajar e trazer essas pessoas para elas entenderem o que é a importância disso. E aí, mudança é um processo emocional para as pessoas, né? Como eu comentei,
se eu vim aqui dizer para ti que hoje tu tem que fazer assim, assado, sem ter esse engajamento, esse envolvimento de perguntas para as pessoas, tá? Então, eu gosto de trazer que indivíduos e interações, né, é mais os processos e as ferramentas. É um processo de emoção, né? Pensa que eu, Fran, estou me dedicando dia após dia a entregar da melhor forma do que eu tenho nesse momento e chegar alguém e dizer que tu tem que fazer da forma A ou B, sem me inserir, sem me engajar, sem me trazer para esse envolvimento cultural, nessa evolução, nessa transformação. E aí, pessoal, eu vim aqui dizer para vocês que qualidade de software é mais que uma pipeline. É mais que algo rodando de uma entrega. É mais do que apertar um botão. Eu vim dizer para vocês que a entrega de pessoas para pessoas. Qualidade é isso. Muito obrigado. Vocês podem depois ali passar no nosso stand, a gente vai estar ali. Nosso slide final é alusivo ao mês outubro, rosa, né? Câncer. Então, a gente veio lembrar disso aqui também. Muito obrigado. Pessoal, perguntas? Vocês podem ser um de cada vez, tá? Não precisa brigar. Oi, Fran, tudo bem? Quanto tempo? Fran, cara... Eu sou uma fã antiga tua, tu sabe, e eu amo trabalhar contigo. Já estou dando depoimento público aqui para todas as pessoas. Mas eu queria... Tu falou bastante sobre cultura, e a gente fala bastante sobre isso no dia a dia. E eu queria te perguntar, no dia a dia, quando tu está num time falando sobre cultura, de qualidade, quando tu chega para as pessoas e diz que não é só apertar um botão, quais são as dificuldades que tu encontra? E quando tu chega lá na ponta do cliente, quando ele espera os resultados, espera que só a pipeline vai resolver os problemas dele, e isso não acontece, como é que tu faz essa consultoria e explica para ele, calma, vai dar tudo certo, a gente veio aqui para resolver o problema, mas talvez não seja no tempo que tu espera? Eu acho que a grande palavra é parcimônia. A gente gosta de usar muito essa palavra. Parcimônia, paciência, né? E é uma coisa que, ao longo dos 9 anos, eu desenvolvi, né? Eu era uma pessoa super mega técnica e acabei tendo que desenvolver um pouco disso, né? Quando a gente vai trabalhar com consultorias. Então, é tudo uma coisa de tentar mostrar o valor a longo prazo, né? Daquele investimento, porque é um investimento, né? Que os times têm de tempo, que as empresas têm em questão de grana, né? Então, tu mostrar aquele investimento, aquele valor a médio, a longo prazo, por mais que naquele primeiro momento a pessoa não se convença, mas é muito importante a gente mostrar em números os problemas que ela tem hoje e tentar mostrar em números o que ela vai resolver a médio, a longo prazo. Então, resistência sempre vai existir em modelos de times que nunca tiveram esse papel. E quando eu falei da importância do papel do QA, é justamente fazer isso, né? Quebrar essas resistências. Se colocar no lugar da outra pessoa e entender que está tudo bem aquela resistência e fazer com que ela entenda a importância daquele papel. Acho que é isso. Não sei se eu respondi. Mais alguém? Fran, primeiramente, agradecer pela palestra. Trazer cultura é totalmente importante, né? Onde tiver palestra sobre cultura, eu vou querer estar metido, quero em todas que tiverem no mundo. E a tua foi muito importante, é muito legal escutar esses relatos que tu trouxe. Mas quando a gente fala de cultura, a gente sabe que é difícil daqui a pouco implementar, daqui a pouco implantar. Não é algo que tu chega no açougue e fala, me vê meio quilo de cultura. Então, para uma empresa A pode funcionar de uma maneira, na empresa B pode ser diferente. Então, tu tem algumas experiências, relatos de implantar cultura em empresas talvez mais duras, mais rígidas? Como que funciona esse circuito? Tu tem alguma experiência para dividir conosco? Até eu posso trazer que eu tenho 2 vivências diferentes, né, de trazer essa cultura.
Eu não estou enxergando direitinho. Sim. Tá bom. Então, assim, eu acho que vai muito da estratégia como empresa que a gente tem. Se a gente quer fazer esse chaveamento de uma coisa muito macro, ou se a gente quer fazer esse chaveamento tendo um olhar mais micro de experimentação, né? Eu acho que uma cultura ela não vai se mudar, né, só virando a chave. Mas quando a gente entende, talvez uma empresa muito grande, com muitos times, e que é necessária essa virada de chave, vai ter essas resistências, e eu acho que essas resistências, elas acabam se quebrando ao longo do processo. Não é um processo, né, porque cultura não, né, é uma coisa que emerge ali junto com as pessoas, né, engajadas, ali é engajamento. Mas acho que dar uma importância maior para a palavra que aquela pessoa resistente está trazendo, ouvir mais a opinião dela, vai quebrar aquilo, né? Acho que é muito importante a escuta, né? O lado da escuta com aquela pessoa. Então tem muito da estratégia que tu vai seguir de virar a chave totalmente, e isso os líderes têm que estar muito engajados, junto, comprando aquela ideia, né? Porque não pode ser uma coisa top-down, como falei para vocês, né? Então, e tem aquela parte micro, que é uma parte que, na minha visão, deu um pouco mais certo nas minhas vivências que eu tive. Porque a gente olhou para um time, foi 2, 3, rodou aquela mudança cultural, conversou, fez, isso não deu certo, se ajustou, fez o PDCA da vida ali, rodou, experimentou de forma diferente e foi mudando. E essas equipes viraram cases para as outras equipes, talvez, que eram resistentes, e viram, que legal que está acontecendo lá, eu quero ser igual, né? Então, acho que é mais ou menos nesse pensamento. Muito obrigado. Mais alguém? Não. Beleza? Franci, foi ótimo, muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade.